Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou o Ed Bourne, sou professor de inglês há 18 anos e hoje nós vamos falar sobre como aprender inglês de forma rápida. Boa noite, Bruno de Uberlândia, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou passar para vocês algumas estratégias de como vocês podem desenvolver as 4 habilidades que vocês precisam na hora de falar inglês de maneira rápida, simples e eficaz. E é muito comum que quando a gente pense em estudar, em aprender um novo idioma, a primeira coisa que vem na nossa mente são os métodos tradicionais, aqueles baseados em gramática, que fazem você estudar durante anos e que no final das contas acabam não te levando ao objetivo que você procura, que é justamente falar naturalmente, conseguir entender um filme, entender o que um americano está falando, falar inglês fluentemente de fato. Agora, é possível aprender inglês praticando sozinho? Com toda certeza. Se nós simularmos um processo de imersão na língua, com toda certeza, a cada dia nós vamos aprimorando e melhorando cada vez mais essas habilidades. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é: parem de estudar inglês. Não é estudando inglês que vocês vão aprender, vocês estão na contramão, não faz muito sentido. E ao invés disso, vocês têm que praticar inglês. Então, estudar inglês é como você pensar em aprender a nadar através de livros. Não vai funcionar muito. Imagina você estudando as teorias, o que você tem que fazer, a cada 2 braçadas você respira. Na hora que você cair na água, não vai te ajudar muito isso. Então, se a gente parar para pensar como que nós aprendemos português, era ouvindo, a gente escutava as pessoas falando, interagia, falava errado, repetia aquilo, e daqui a pouco a gente estava falando naturalmente, se comunicando. Somente depois a gente foi para a escola, aprender a escrever, ou aprendeu em casa mesmo, e foi estudar gramática depois disso. Então, por que é que nós vamos fazer o processo inverso na hora de aprender um outro idioma? É por isso que a maioria dos métodos não funcionam muito bem. Você pode sim desenvolver as 4 habilidades que você precisa para aprender inglês, né? E quais são essas 4 habilidades? As 4 habilidades que eu me refiro são listening, que é você ouvir e entender automaticamente, estar treinado, ter treinado o seu ouvido para que você possa entender aqueles padrões, estar acostumado com eles. Speaking, que é a sua capacidade de falar automaticamente, memória motora. E eu considero basicamente que 90% do idioma está ligado ao subconsciente, ou seja, memória motora. Você está acostumado a falar. Se você não desenvolver a memória motora, cada frase vai se tornar um trava-línguas para você, e aí você não vai ter segurança para falar, para conversar com alguém da forma que você falaria em português. Então, speaking é essa habilidade de você conseguir falar, você tem que ter treinado isso. Reading, que é você ler, obviamente, em inglês, e writing, saber escrever em inglês de maneira livre, de maneira fluente, sem dúvidas. Agora, o reading, basicamente os métodos, a maioria deles, são baseados no reading. Primeiro, porque é muito mais fácil dar aula utilizando o reading como base. E segundo, porque acaba passando a falsa sensação de que você já sabe inglês. Porque se você tem um texto em que você consegue ler e entender, você tem tempo suficiente para analisar, você tem tempo para inferir significado de palavras, você está vendo as palavras claramente. E isso é uma habilidade muito mais consciente do que subconsciente. Acontece que na hora que uma pessoa fala, se você não tiver treinado, você não tem tempo suficiente para analisar. É algo muito mais abstrato. Então, ou você está treinado, está acostumado com aquilo, ou você não entende de fato. E falar é a mesma coisa. Você precisa estar, de fato, ter desenvolvido, sim, essa memória motora dentro daquelas frases, daqueles padrões, para que você tenha segurança na hora de falar, ok? E das 4 habilidades, a que eu considero mais importante, com toda certeza, é o listening. Sem ouvir, ninguém fala. Listening é o canal principal de aprendizado de idioma. Você sempre vai buscar na sua memória auditiva
aquela informação para que você saiba falar ela. Então não adianta só estudar inglês, não adianta só aprender com livros, estudar gramática. Se você não tiver escutado, se você não tiver treinado, se isso não fizer parte do seu dia a dia de alguma forma, você não vai conseguir falar, não vai conseguir entender com segurança, ok? O Bruno me pergunta: que dica para fazer o meu listening e meu speaking desenvolverem juntos? Muito bem, Bruno. Olha, você pode utilizar uma das estratégias que eu mais gosto na hora de ensinar os meus alunos, que é a mnemotécnica. Essa mnemotécnica, técnica de memorização, você pode aplicar, por exemplo, audiovisual. Existem várias formas de se fazer isso, ok? Então, você precisa de uma referência, obviamente, né? O que seria essa referência? Seria um áudio que pode ser gravado por um nativo, ou por uma pessoa muito fluente, ou uma pessoa que vai falar com você um texto referente àquilo, né? Que pode ser, por exemplo, aqueles livros da Macmillan Readers, que são categorizados, são histórias recontadas. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, ou The Princess Diaries, que eles recontam, só que eles fazem isso categorizando por nível de vocabulário. Então eles pegam a mesma história, recontam utilizando 600 palavras, um vocabulário considerado mais básico, ou então 1.200 palavras, um vocabulário mais adolescente, e eles repetem a história dentro dessa classe de palavras, ok? E esses livros têm áudio, então você pode, partindo do princípio que você tem um áudio e visual, você pode, por exemplo, durante uma semana trabalhando no mesmo conteúdo, nos 3 ou 4 primeiros dias, você ouve e lê ao mesmo tempo. Depois você começa a repetir aquilo, treinando ao mesmo tempo. Ver, ouvir e repetir. Então, dessa forma, você começa a trabalhar com 3 sentidos preferenciais ao mesmo tempo: o visual, auditivo e sinestésico. Fazendo isso, você acaba absorvendo mais rápido essa informação, porque você está dizendo para o seu subconsciente que aquilo é importante, já que você está colocando mais do que um sentido ao mesmo tempo. Claro que você precisa aprender a ler, você precisa ouvir, precisa aprender a falar, só que você pode economizar muito tempo fazendo isso ao mesmo tempo. Então, com 15 minutos por dia, você fazendo isso, você já começa a desenvolver. Você pode perguntar: mas e se eu não estiver entendendo o que está sendo falado ali? Obviamente que você vai começar com um nível de vocabulário mais simples, mas o objetivo disso é que você se acostume primeiro. Você precisa se acostumar com a sonoridade, mesmo que você não saiba o que aquilo significa. Então, quando você já está acostumado com uma frase, falar ela, mesmo que você não saiba o significado ou não saiba precisamente o que aquilo quer dizer, é muito mais fácil depois você absorver, você memorizar quando você descobrir o que aquilo significa, do que fazer o processo inverso. Porque você vai ter na sua mente criado já memórias, vivências, repetições, e vai ter como essa informação se associar com as suas vivências. Então a gente aprende por associação de ideias. É muito mais fácil então você associar as ideias que você já tem, as experiências que você já tem àquele idioma, ok? Existem várias abordagens que você pode utilizar na hora de aprender inglês. E a Camila me pergunta se compensa parar de estudar gramática no início. Olha, Camila, depende. Se você é uma aluna iniciante, se você não tem um nível de vocabulário muito alto, e quando eu falo realmente ter um nível de vocabulário, saber, eu não me refiro a saber o significado das palavras, mas sim estar acostumado a ouvir aquilo, estar acostumado a falar aquilo, está acostumado com a pronúncia de chalkboard, por exemplo, e conseguir pronunciar isso de maneira clara, e não somente saber ler e entender o que aquilo significa de forma visual, ok? Se você é iniciante, com toda certeza a gramática ela não vai te ajudar, porque o que você precisa é desenvolver as habilidades, é se acostumar, é praticar inglês, ok? A gramática ela vai te ajudar a partir de um momento em que você já tem um bom nível de vocabulário, de conhecimento, que você já desenvolveu habilidades, você consegue se comunicar com as pessoas. Então a gramática ela pode sim te ajudar a aprimorar ainda mais o seu inglês, ok? Ela pode fazer com que você entenda, aprimore, fale de uma maneira mais precisa, mas não como ponto principal. Ninguém vai aprender através de gramática, né? Imagina a gente pequenininho lá e os pais ensinando a gente a falar português através de uma lousa, gramática. Isso não acontece, né? Não existe. Então,
nós estamos buscando o desenvolvimento das habilidades. Listening no canal principal e o speaking, ele vai ser a referência, vai ser desenvolvido através da referência do listening, ok? Então é assim, se você tiver um excelente listening, você vai ter um bom speaking, ok? Muito bem. O Daniel me pergunta se as aulas 100% em inglês são eficientes. Depende também, Daniel, porque se você pensar novamente no aluno iniciante, se ele estiver fazendo uma aula 100% em inglês, com um nativo ou com uma pessoa que fala muito fluente, o que vai acontecer é que ele vai estar imerso sim naquilo, no idioma, mas aquilo tudo pode fazer com que ele não tenha um entendimento tão preciso do que está sendo dito ou daquilo que ele vai falar. Vai levar mais tempo, mais repetição, para ele poder entender precisamente determinados padrões, até ele começar a aprofundar aquela informação. Então, vai funcionar? Vai, mas existem estratégias bem mais eficazes na hora de aprender inglês, e eu basicamente, a que eu mais gosto, que eu utilizo com os meus alunos há algum tempo, é elaboration, que é você elaborar, é quando você cria a sua forma de falar. Tudo aquilo que você consegue falar, você também consegue entender. E você economiza tempo também fazendo esse processo, porque você já entende, você parte do princípio do entendimento preciso daquilo que você vai falar e depois o aprofundamento daquela informação. Ou seja, nós podemos fazer isso através utilizando o português como base, partindo do visual para o auditivo sinestésico. Se você tiver um texto, por exemplo, em português, em que você comece a desenvolver o seu inglês em cima daquilo, desde que você não pronuncie aquilo em português. Mas eu vou falar sobre isso mais precisamente numa próxima live, que vai acontecer toda sexta-feira, às 7h30 da noite. Aqui eu vou estar ensinando inglês de forma grátis, de forma rápida e eficiente. Então me sigam nas redes sociais e curtam a página para que vocês recebam as notificações das próximas lives. Toda sexta-feira, às 7h30 da noite, eu vou estar aqui ensinando inglês para vocês, ok? Então, as 4 habilidades que são necessárias serem desenvolvidas são listening, speaking, reading e writing. Praticar inglês é muito mais importante do que estudar inglês. Então, não é estudando, de fato, que você vai aprender efetivamente. Sim, praticando inglês, ok? Muito bem. A Camila me pergunta se é possível chegar a um sotaque próximo de um nativo. Olha, eu diria, Camila, que na maioria das vezes você vai ter o sotaque brasileiro, porque você já está acostumado a falar dessa forma, você já desenvolveu essa memória motora, e é natural que você transfira esse jeito de falar para o outro idioma que você vai falar. Porque o sotaque, ele nada mais é do que um ritmo, quase que uma melodia que permite com que você fale automaticamente o idioma em cima dele. Então, todo mundo tem sotaque, ele é necessário para chegar à fluência, ok? No entanto, existem algumas pessoas que têm, sim, muita facilidade de absorver o sotaque, o ritmo do que ela ouve, e elas conseguem, sim, se aproximar a um sotaque muito próximo de um nativo, mas isso vai depender do trabalho de listening que ela fizer e da quantidade de horas ouvindo e pronunciando aquelas frases. É possível? Sim, mas eu diria que a maioria das pessoas vai ter o sotaque brasileiro na hora de falar. Pode tender mais para um sotaque britânico, se ele tiver com material britânico, áudio britânico, ou americano, ou de algum outro lugar, ok? Só que o sotaque, ele não é tão importante assim quanto a pronúncia, são coisas diferentes. Sotaque versus pronúncia. Então, o sotaque é um ritmo que permite com que você fale. Então, você pode ter vários sotaques diferentes. Existem vários sotaques diferentes no inglês americano, por exemplo, assim como existe no português. Mas a pronúncia, sim, ela tem que estar correta, ok? E através do listening você vai desenvolver isso. E uma outra dica que eu dou é sempre aprender frases ao invés de palavras separadas.
Por quê? Primeiro ponto é que nós pensamos por frases. Então vamos entender uma frase. Will you study English tomorrow? Então, se você aprende estudando, aprende apenas por palavras, o que vai acontecer? Você vai entender o que isso significa, né? Você vai estudar inglês amanhã, você estudará inglês amanhã. Will you study English tomorrow? Ok. Só que o nativo, uma pessoa muito fluente, na hora que ele vai falar, ele acaba emendando e ele diz Will you study English tomorrow? Se você não estiver acostumado a ouvir esse padrão de forma automática, esse will you, esse li que aparece no meio, seu cérebro vai interpretar como uma palavra que você não conhece e você não vai conseguir entender. Então, é muito mais rápido você aprender frases completas, primeiro por causa da sonoridade, das junções das palavras que acontecem no inglês, acontecem no português da mesma forma. Também por causa da questão gramatical, se você vai aprendendo frases, você já começa a eliminar vários problemas de gramática, porque você se acostuma com a ordem das palavras. Existem frases que têm ordem trocada, existem estruturas que são diferentes em relação ao português. Por exemplo, ela sempre me atraiu. Em inglês, se eu for falar isso, I have always been attracted to her. I've always been attracted to her. É um padrão diferente. Se você fosse traduzir, ela sempre me atraiu para o inglês, nesta mesma ordem, não faria muito sentido. Então, o americano ele vai dizer I've always been attracted to her. Juntando, inclusive, as palavras. Quando você aprende a frase inteira, você já começa a eliminar esses problemas. Você começa a se acostumar a dizer como dizer aquela ideia em si, não somente palavras. Porque a gente não pensa por palavras, a gente pensa por frases e estruturas completas. É claro que se for substantivos, nomes de coisas, tudo bem você aprender a palavra separada, mas é muito mais eficiente se você pegar essa palavra e criar frases com ela, com as palavras novas, e de preferência que tenham a ver com sua rotina, com seu dia a dia, para contextualizar, ou seja, criar memória em relação àquilo. E repetindo isso por alguns dias, você acaba aprofundando mais aquela informação e você vai conseguir não somente absorver aquela palavra, mas também um grupo de palavras que são associadas a ela, ok? Uma classe de palavras maior do que somente ela. Então, essa é outra dica. Aprendam frases e nunca palavras separadas. Criem frases em cima das palavras novas que vocês conhecerem e, de preferência, que tenham a ver com sua rotina, ok? E essa questão sobre aprender frases ao invés de palavras separadas, ela também vai te auxiliar numa outra questão que dificilmente eu vejo escolas falando ou alguém falar sobre isso, que é a frequência do idioma. Frequência do idioma é a diferença que as vogais e as sílabas são pronunciadas de um idioma para o outro, ok? Então, a forma que a gente pronuncia as vogais, as sílabas, ela é um pouco diferente do que um estrangeiro pronuncia, em hertz mesmo. E se o seu ouvido não estiver treinado, pode ser que você não entenda o que a pessoa está pronunciando, ok? É muito comum, às vezes as pessoas me procuram, elas conseguem falar inglês, já têm um certo nível de desenvolvimento, e é assim, quando ouve um brasileiro falar, ela entende o que ele quer dizer, mas se um americano pronunciar exatamente a mesma coisa, ela ouve como se fosse um emaranhado de sons, que ela não consegue identificar se ele falou father, se ele falou mother, se ele falou brother, ou se ele falou cake. Então, isso vai acontecer porque o ouvido não está acostumado àquela frequência, né? Eu já ouvi muita situação assim, o brasileiro consegue entender o que um espanhol fala quando ele fala em espanhol, mas muitas vezes o espanhol não consegue entender o que o brasileiro fala no português. E isso acontece devido a essa diferença de frequência do idioma. Então, aprendendo frases completas e ouvindo as frases completas, vai fazendo com que você também comece a se desenvolver e a ampliar a sua capacidade de percepção da frequência, até que você possa ouvir nitidamente o que o americano está pronunciando, ok?
Não o que ele está dizendo. Você pode entender o que ele está pronunciando e não saber o que aquilo significa, mas você está entendendo com nitidez. Conseguir entender nitidamente também vai te ajudar a aprender mais rápido. Isso tudo faz parte do processo de listening, faz parte do desenvolvimento de audiovisual. Então, que é aquela prática diária. Se você criar uma estratégia dessa forma, com material de apoio, com audiovisual, seja ele qual for, que seja 15 minutos por dia, mas todos os dias, rapidamente você começa a desenvolver essas habilidades em cima daquele conteúdo que você está absorvendo, ok? Então, é muito mais eficaz você treinar 15 minutos por dia, todos os dias, do que simplesmente ir lá e estudar o dia inteiro e depois ficar alguns dias sem estudar. Isso não vai te ajudar muito. Então, praticar todos os dias, utilizando listening como base, que é o canal principal, tendo áudio para fazer isso. Se tiver algo escrito, um texto sobre aquilo, vai te ajudar mais a aprender ainda mais rápido, te ajudar a se acostumar, inclusive, com a leitura das palavras, né? Que é um outro problema que você vai eliminar fazendo isso, porque as palavras no inglês, elas não necessariamente vão ser pronunciadas da forma que está escrito, como acontece mais ou menos no português, né? Que é o seguinte, então existem palavras, por exemplo, no inglês, que dependendo do contexto ela vai ser pronunciada de outra forma, mas a escrita é a mesma, que é o caso de present, present. Present, um presente para alguém, ou estar presente no local, e present, de apresentar alguma coisa. Acontece em outras situações também, por exemplo, ler um livro. Eu leio livros, I read books, mas se eu li um livro ontem, I read a book yesterday. Então, read, read, são pronúncias diferentes para a mesma escrita. Então, não tem uma regra específica de como você vai pronunciar aquela palavra, por isso você precisa associar a sonoridade àquilo que está escrito. Você pode desenvolver isso de forma rápida, começar a desenvolver isso de forma rápida, através de audiovisual, através da mnemônica, ok? Além disso, é claro que o desenvolvimento dessas habilidades, do listening, se acostumar a ouvir, se acostumar a falar, ainda não é o suficiente. Você precisa também desenvolver seu pensamento, ser capaz de expressar a sua ideia em inglês de forma simples, de forma clara, de forma automática, né? E você pode fazer isso elaborando. Então, elaborar significa você pensar na forma que você vai falar, criar o seu jeito de falar e se acostumar a fazer isso. Nós podemos fazer isso de várias formas. Uma delas é através de compositions, quando você escreve, quando você já tem um nível de vocabulário suficiente, passa a escrever aquilo de próprio punho, ok? Você acaba melhorando muito, organizando o seu pensamento e criando o seu padrão rapidamente para poder expressar suas próprias ideias, ok? Escrever de próprio punho faz com que você faça associações mais rápidas através de sinestesia, porque escrita é movimento e cada letra você faz um movimento diferente. Digitar já não funciona porque você usa o mesmo dedo para várias teclas, então não cria essa associação por sinestesia, que é o que acontece quando você escreve. Então, baseado naquela técnica de audiovisual, se você tem um conteúdo, uma página que seja de uma história simples, um áudio de um americano falando, você começa a ouvir aquilo todos os dias, depois começa a repetir em voz alta, e depois no final você ouve e escreve tudo que você está ouvindo, você acaba trabalhando com visual, auditivo, sinestésico e aprofundando a informação. É muito difícil que você esqueça depois como pronunciar aquelas frases. Você já começou a desenvolver memória motora porque você está pronunciando em voz alta. É muito difícil que você não identifique depois quando alguém fale aquilo para você. Mas é claro que isso não basta, você precisa depois elaborar, que pode ser através de escrita, pode ser através de conversação direta. Aí sim entra aquela questão que me perguntaram sobre as aulas 100% em inglês. Quando você já está treinado, quando você já está preparado, aí sim você pode aproveitar uma aula em que você vai poder se expressar, vai poder falar 100% em inglês, conversar com alguém. Mas você pode fazer isso sozinho de outras formas também, através de uma elaboração, que é um tema que eu vou falar numa outra live,
também uma técnica que eu utilizo com os meus alunos de aprendizagem acelerada, ok? Desenvolvendo speaking de forma que você possa entender tudo aquilo que você fala. Muito bem. Então, quando você aprende um outro idioma, você primeiro também precisa se permitir errar, ok? E a Camila me pergunta se bloqueios podem atrapalhar na hora de estudar inglês. Olha, os bloqueios que você se refere, eu acredito que sejam medo de falar, medo de errar, talvez aquela coisa de quando você entra na escola, lá na quinta série, você já é cobrado através de provas, verbo to be, durante todos os anos, gramática, e para piorar, às vezes o professor ainda te cobra alguma coisa na frente de todo mundo, você se sente envergonhado, e isso pode fazer com que você fique travado na hora de aprender, porque a memória tem processo de defesa também, e é óbvio que você não deve associar algo que faz você se sentir mal a alguma coisa que você está aprendendo, porque você não quer se sentir mal toda vez que você usar aquilo, né, que você aprendeu. Então, é um processo de defesa natural. Ou então, quando você vai para uma escola de inglês, e tem lá uma turma com 10, 20 alunos, e tem alguém lá no meio que fala inglês muito bem e de repente você se sente envergonhado de falar perto dele, porque ele fala muito melhor, ele já tem essa vivência. Isso também pode bloquear de certa forma, né? De fato, sim, as questões emocionais, elas podem sim influenciar na velocidade, no tempo que você vai levar para aprender inglês. É por isso que você tem que tornar a sua prática divertida. É por isso que tem que ser, de alguma forma, algo agradável para você, ok? Você pode fazer isso através, seja numa aula mais divertida ou com alguém que você goste, um professor que você goste ou admire, mas também um ponto importante em relação a isso é que você precisa se permitir errar. Você tem que errar na hora de aprender inglês, é necessário. Não tem como você aprender a falar sem errar, porque você está elaborando, você está desenvolvendo a sua memória motora. Então já começou errado lá atrás na escola, em que te cobravam através de provas, como se você não pudesse errar. O americano fala errado também, da mesma forma que a gente fala errado o português. Existem vícios de linguagem, existem formas de falar que às vezes não estão corretas, mas nós estamos falando sobre comunicação, desenvolver a comunicação em inglês. Então, quando você se permitir errar, você vai perceber que você começa a desenvolver de maneira muito mais rápida, tá? Espero ter conseguido responder a sua pergunta de maneira clara, ok? Idioma é repetição também, e por causa disso, é necessário sim que você ouça várias vezes e repita aquilo várias vezes, quantas vezes forem necessárias, até que você consiga pronunciar aquela frase ou aquele padrão sem travar de maneira correta. O seu cérebro começa a interpretar que você consegue falar aquilo quando você começa a pronunciar sem errar. Então, repetição, idioma é pura repetição, né? Nós falamos sempre as mesmas palavras, os mesmos padrões, e isso é um processo de imersão. Você estar dentro do idioma, ouvindo aquilo, interagindo, falando de novo e de novo. Okay? Então, se permita errar, repita muito aquelas frases, ouça muito inglês e jogue seus livros de gramática fora. Eles não vão te ajudar, não agora, nesse momento. O que vai te ajudar é a prática, você ouvir, praticar aquilo, repetir, ok? Se você vai, por exemplo, viajar para algum lugar, treine então aquilo que você deve falar naquele lugar, ou aquilo que se você vai para a Disney, por exemplo, busque alguém que saiba, algum professor ou alguém que fale inglês, e desenvolva um conteúdo referente àquilo lá e repita aquilo para que você esteja confiante. Isso tem muito mais a ver com a qualidade daquilo que você sabe do que a quantidade do que você sabe, tá? Então, o tempo de aprendizado vai variar de pessoa para pessoa, obviamente, vai depender do seu sistema preferencial, se você é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, vai depender dos seus bloqueios, se é que você tem, na hora de aprender inglês, que podem te atrapalhar ou não.
se você gosta ou não do idioma, da sua quantidade de horas ouvindo, quantidade de horas repetindo, da forma que você elabora esses padrões, mas você pode sim, em alguns meses, desenvolver um nível de vocabulário e frases muito mais alta do que você imagina. Então, em questão de alguns meses, você conseguir dominar 300, 500, 1000 frases em inglês, de forma que você possa, pelo menos, se comunicar ali no dia a dia com alguém, ok? Eu, particularmente, não gosto muito daquela definição de inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, porque, na prática, nós utilizamos tudo ao mesmo tempo, né? Não dá pra gente chegar e falar assim, ó, essa conversa está muito difícil, vamos falar um português intermediário agora? Eu nunca vi ninguém fazer isso. E na hora de aprender também, se você começar a categorizar muito dessa forma, você acaba criando a sensação, por exemplo, que will no futuro ou going to são coisas mais difíceis, né? E não são. Tudo é uma questão de estar acostumado a falar, de estar acostumado a ouvir, né? Mas é claro que dentro do que é considerado o inglês intermediário, básico e avançado, você acaba ficando muito mais tempo no que se é considerado intermediário. Porque você, a princípio, você consegue absorver realmente muito conteúdo e você vai perceber essa sua evolução. Mas chega uma hora que você começa, por mais que você esteja aprendendo, desenvolvendo, você ainda não vai estar conseguindo, por exemplo, ouvir todas as músicas e entender automaticamente, conversar automaticamente com alguém. E passa a sensação de que você está estagnado. Pode passar essa sensação, né? Até você chegar no que seria avançado, né? Existem vários níveis de fluência. Você pode ser fluente em inglês, conversar com alguém e não conseguir, por exemplo, fazer uma tradução simultânea. É uma habilidade um pouco diferente, dependendo da abordagem que você utilizou na hora de aprender. Esse processo ele pode ser um pouco diferente. Ou então você conseguir fazer isso, mas de repente não entender uma música com clareza, né? Porque tem uma entonação diferente, tem um ritmo diferente. Além do mais, as músicas têm as questões metafóricas, né? Não somente entender o que ele disse, mas o que ele quis dizer com o que ele disse. Assim como acontece em português, né? Então ele fala, "You've got me head over heels". O que é head over heels? A cabeça sob o calcanhar, né? Ele estava tão in love que o mundo virou de cabeça para baixo. It's raining cats and dogs. Chovendo cães e gatos. Né? Tá chovendo tanto que está derrubando eles. Então isso é uma questão cultural também. Você acaba aprender outro idioma, tem um pouco a ver também com aprender um pouco da cultura de quem fala. Né? Tem pessoas que falam português de outros países que às vezes, né, vem para cá e de repente não entende algumas expressões do dia a dia, né? Está dormindo no ponto, demorou, né? E aí? São da mesma forma que nós temos essas expressões, isso existe no inglês, em qualquer outro idioma também. Então é melhor que você se acostume com uma forma natural de se falar, né? Não com aquela forma, com aquele jeito informal, formal, né? Que é ensinado nas escolas, na maioria das vezes, porque na prática acaba sendo um pouco diferente. Então existem muitas estruturas, eu quero fazer uma live somente falando sobre isso, né? Muitas estruturas que o americano fala o tempo todo no dia a dia, mas que você não vê sendo ensinados em lugar nenhum. Por exemplo, I'm down to eat pizza. Estou com fome. I'm down to eat pizza. Estou a fim de fazer algo. I'm down to. Então, o americano usa muito I'm down. E eu nunca vejo as pessoas ensinando esse tipo de coisa, gírias, junções, coisas do dia a dia, né? Então, isso tudo parte daquele princípio também de você aprender frases completas, desde que você tenha um áudio com naturalidade, para que você possa se acostumar com aquilo. Então vai ser muito mais rápido você entender depois. Padrões, nós falamos por padrões, né? É como se eu dissesse água mole e pedra dura, automaticamente você já completa o restante, porque você está muito acostumado a ouvir esse padrão, essa frase toda, o que ela significa. E acontece a mesma coisa em outros idiomas. Então, quando você pratica inglês todos os dias, vai acontecer também uma coisa importante, que é
para você aprofundar a informação na sua mente, é necessário que você durma. Você precisa dormir para que você aprofunde aquilo no seu subconsciente, tá? Então, também não adianta você repetir tanto num dia só e depois ficar alguns dias sem repetir, sem praticar aquilo. É melhor que você crie uma estratégia que você possa praticar todos os dias, que seja 15 minutos, que seja 30 minutos, mas todos os dias, porque a informação ela vai sendo absorvida, você vai internalizando aquilo conforme você dorme. E é como se você passasse uma informação da sua memória RAM, digamos assim, para o seu HD, quando você dorme. Okay? Então, o aprendizado de um idioma é uma coisa, de fato, muito simples de fazer, mas simples não significa ser fácil, porque você precisa praticar. Você precisa de uma determinada quantidade de horas para fazer isso acontecer, né? Segundo alguns estudos, basicamente, depois de 200 horas, você começa... 200 horas de listening, ok? Depois de 200 horas de listening, você já começa a entender, se familiarizar com aquilo e começa, então, a se comunicar em inglês, né? Dominar o idioma vai variar de pessoa para pessoa, vai variar como se diz, me fugiu a palavra agora, vai variar da quantidade de vocabulário que você já tem, do seu sistema preferencial, se você é mais auditivo, mais sinestésico, se você tem algum bloqueio para aprender, se você gosta ou não. E isso tudo, se você já praticou antes, né, obviamente, isso tudo vai influenciar no tempo, mas é claro que praticando inglês desta forma, utilizando o audiovisual, você vai aprender de maneira muito mais rápida do que se você estivesse estudando do jeito tradicional. Que além do mais, né, mesmo quando você aprende estudando do jeito tradicional, você acaba falando o inglês meio truncado, meio tendo que traduzir, misturando as coisas. Então, quando a gente fala português, imagina alguém falando português para você, ou falando inglês, que seja, e você tendo que traduzir aquilo para o português, depois pensando em português, e tendo que traduzir para o inglês, e tendo que falar dessa forma, não daria certo, não seria uma coisa natural, até porque muitas frases, muitas palavras não têm tradução da forma como seria no nosso idioma, e vice-versa também. Então, você precisa realmente estar acostumado a fazer isso, estar acostumado a ouvir e a falar. Então, memória motora é o mais importante de tudo. Desenvolver a sua fala. Aquilo que você fala, você também vai conseguir entender. Isso é como andar de bicicleta. Memória motora. Pode passar muito tempo, você ainda vai continuar a fazer aquilo ainda. Ok? Bom, então, toda sexta-feira, às 7h30 eu vou estar aqui, ao vivo, ensinando inglês para vocês de forma rápida, grátis e simples. Então, curta a página, me siga nas redes sociais para que vocês recebam essas notificações, nos acompanhem nas lives, toda sexta-feira, às 7h30, que nós vamos estar falando sobre técnicas de aprendizado, aulas em inglês, como desenvolver inglês de forma mais rápida, dicas, estratégias de desenvolvimento que são aplicadas com os meus alunos nesses 18 anos e que agora eu vou compartilhar com vocês aqui, então, toda sexta-feira, tá? Então, é isso, quero agradecer a todo mundo que participou, uma boa noite a todos, tenham uma ótima noite e espero vocês na próxima live. Vejo vocês então. See you. Bye.